Hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre intersect e except. A gente acompanhou o processo de como funciona o entendimento do union, join, cross-join, select e assim vai. Hoje a gente vai terminar por fim essa sessão de operadores básicos falando sobre o intersect e o except. A operação da interseção, ou intersect, ela retorna as linhas que estão presentes em ambas as consultas, ou seja, o resultado contém apenas os registros que são comuns entre os dois conjuntos de dados. Já o operador da diferença, ou except, retorna apenas as linhas que estão presentes na primeira consulta, mas não na segunda, e é muito útil para encontrar diferenças entre os dois conjuntos de dados. Relembrando a tabela dos vídeos anteriores, nós temos a tabela de estudantes, que tem os dados de alunos locais, enquanto a tabela de estudantes de intercâmbio tem os dados de, lógico, estudantes de intercâmbio. E aqui estão as duas tabelas. Abordando primeiro o intersect, a gente vai entender como ele funciona. Ele basicamente pega o que é comum entre duas tabelas. Por exemplo, se quisermos saber quais estudantes estão tanto na tabela de estudantes quanto na tabela de estudantes de intercâmbio, usamos o intersect. Nesse caso, só Maria Oliveira aparece nas duas tabelas, ou seja, ela é a única que está tanto na lista de alunos locais quanto na lista de alunos de intercâmbio. E agora nós temos o caso contrário, que é o exception. Ele pega o que está em uma tabela, mas não aparece na outra. Por exemplo, se quisermos saber quais estudantes estão na tabela estudantes, mas não estão na tabela estudantes de intercâmbio, utilizamos o exception. Nesse caso, a Ana Souza, João Silva, o Pedro Santos e a Clara Lima não estão em estudantes de intercâmbio e estão em estudantes. Partindo agora para um tópico um pouco mais complexo, vamos dizer que nós queremos saber quais estudantes de intercâmbio não têm correspondência com os locais. Ou seja, quem só está na tabela de estudantes de intercâmbio e não aparece na tabela de estudantes. Nesse caso, nós temos o Pedro Balda e o João Martins. Para fechar, então, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. O intersect, ele mostra o que é comum entre duas tabelas. O exception, ele filtra o que está em uma tabela e não aparece na outra. Essas operações são muito úteis para comparar dados e entender as diferenças ou interseções entre conjuntos. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like e um comentário aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo aqui no Codefólio. Tchau, tchau!